noite a todos. Essa semana eu convidei a Raquel Lima, para estar junto com a gente aqui. A Raquel estuda artes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela produziu esta belezura de um vaso de argila que eu pedi para ela fazer, bonito, com alças. Está bem bacaninha, um pouco úmido ainda, mas quando tiver no sol vai ficar bem. Ela estuda artes, eu gostaria de fazer um pouco de arte aqui na frente também. Então, com uma ilustração, aquilo que todos vocês gostariam de fazer, eu vou fazer uma arte aqui, uma bagunça, né? Somos nós então, né? E eu posso ir martelando e quebrando e vai ficando uma beleza. Tudo bem, Raquel? Tá passando bem? Então, a gente resolveu quebrar isso, como Deus costuma fazer com a gente, porque hoje o nosso tema se chama Células, lugar de transformação, mas lugar também de arrependimento. Semana passada, Daniel Lima estudou conosco e trouxe para a gente tudo aquilo que a gente discutiu nos roteiros, nos grupos pequenos, nos grupos células, que célula é um lugar de transformação. E eu creio de fato que célula é um lugar de transformação. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu vi que vários dos irmãos vieram à frente também, dizendo, nós também queremos isso e nós também temos experimentado. Mas, continuando a nossa série, Células também é um lugar de arrependimento. Eu li um livro de um homem chamado Brennan Manning, que escreveu já vários títulos e faleceu mais ou menos no meio do ano passado. E o Brennan disse assim, que todo maltrapilho, ele tem uma reza comum, ele tem uma oração característica. E essa oração é assim: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas ele continua dizendo que qualquer tentativa que a gente faz de tentar deixar essa reza, essa oração mais palatável, mais bonita diante de Deus, acaba se tornando fermento dos fariseus. Então, a nossa oração, como maltrapilhos, deveria ser: Deus, tem misericórdia de mim, vasos quebrados, pecadores. E aí o que Deus fizer de bonito, de belo, é com Ele, mas a gente já se rendeu, já se colocou diante dele. Eu queria fazer algumas considerações iniciais sobre arrependimento, que a gente vai tratar um pouco hoje. Mas a primeira coisa é que eu me ative no tema sobre o significado de arrependimento na Bíblia e a relação de arrependimento com o grupo célula. Eu não tenho a mínima intenção nem capacidade de falar sobre arrependimento de uma forma ampla, mas eu me detive nisso. O que as Escrituras falam sobre arrependimento e como que a gente entende arrependimento no grupo célula. Eu também estou tentando tomar o cuidado hoje à noite de não oferecer uma fórmula. Oferecer um gabarito sobre o tema arrependimento, um formato padrão para esse tema bem certinho. Porque a minha ideia é trazer um pouco de referencial bíblico sobre arrependimento, um pouco sobre minha experiência de 6 anos aqui com o Grupo Células e algumas experiências pessoais do que Deus tem falado a mim no Grupo Célula nesse tempo. Eu queria lembrar você só de alguns ditados populares, assim, que a gente já ouviu por aí sobre arrependimento. Tem 2 ditados clássicos que a gente sempre ouve. O primeiro é aquele, né? Se arrependimento matasse, eu estaria morto. Então, sempre que eu lembro dessa frase, né, você deve estar lembrando agora, né? Puxa vida, eu votei no fulano e olha a cacaca que ele está fazendo, né? Me casei com esse traste, ele não faz nada, fica sentado, a tia está rindo ali, né?
arrependido, se arrependimento matasse, eu estava morta, e casei com esse traste, ele não faz nada, né? Ou então eu dei a minha palavra, por exemplo, hoje eu ganhei um prestígio, tá? Porque eu apostei com uma amiga muito querida minha, que o Inter seria campeão na partida de hoje, nem quero entrar nesse assunto, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu ganhei, ela deu a palavra dela para mim. E se arrependimento matasse, agora ela estava morta, que ela vai ter que me receber no fim do culto já com um prestígiozinho, senão eu não pago uma aposta que eu estou devendo já de um tempo atrás. Mas tem uma outra frase, um ditado popular interessante, que é assim, ó, eu só me arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Essa é clássica, né? Aqueles caras assim que chegam, nossa, eu só me arrependo na vida do que eu deixei de fazer. Eu lembrei de uma história com o pastor Marcelo Silva, que estava há um tempo atrás aqui com a gente, porque eu não consigo dizer essa frase, porque eu não me arrependo de uma coisa que eu deixei de fazer, de várias coisas, mas tem uma coisa que eu não me arrependo que eu deixei de fazer. Essa eu não me arrependo mesmo. Então tem uma irmãzinha abençoada nossa aqui, que cuidava de um grupo célula, né? Sem entrar em nomes, né? E aí num determinado encontro desses, manifestou o Satanás lá numa convidada para o grupo. Tinha vindo. Isso acontece, pode acontecer no seu grupo célula também um dia. Então o Satanás resolveu manifestar naquele grupo célula lá e fez os seus urros e gemidos e coisas lá, e o pessoal já, uns saltaram longe, assustados, foram para a cozinha, para um outro lugar, e outros mais corajosos ficaram ali intercedendo em nome de Jesus, orando então por aquela moça que tinha sido convidada, uma moça que tinha envolvimento com um traficante, uma história bem pesada assim, e começaram a orar, e depois de um tempo, bastante tempo, a coisa, o Satanás ali se aquietou, e durante a semana elas conversaram com a moça, depois daquilo e tal, e resolveram trazer a moça aqui no escritório do pastor Marcelo Silva, para um atendimento pastoral. O Marcelo Silva, então, recebeu a moça, e a moça estava tranquila, sossegada, na sala onde o Rony trabalha hoje, viu, Rony? Cuidado, essa sala é perigosa. Na sala onde o Rony trabalha, Marcelo Silva atendeu ela, conversou com ela, falou do plano de Deus para a vida dela, tudo e tal, e resolveu orar. Mas ele já, esperto de um tempo, né, começou a orar com os olhos fechados e se lembrou que ela tinha manifestado, né, o Satanás lá na casa da irmãzinha, e resolveu então, opa, o que eu estou fazendo? Preciso abrir meu olho, né? Que negócio é esse de orar aqui de olho fechado, eu aqui com essa situação, não sei se essa moça entregou sua vida para Cristo ou não, não sei, né? Sabe lá. Pois dito e feito, quando ele abre os olhos, ela já estava com os olhinhos viradinhos assim, já começou um urrinho diferente, já virou aqui e manifestou o Satanás na sala dele, de novo. E ali ele ficou mais ou menos, ele narrou para mim 1 hora e pouco, quase 2 horas, ele com a senhora que tinha levado ela, a moça lá, e orando e repreendendo, e foi até que chegou no momento que deu tudo certo, a coisa se acalmou e tal. Nisso chega eu, para fazer estágio aqui em Porto Alegre, e o Marcelo senta comigo no primeiro dia, ele e o Roger não sei nem se lembra dessa história, mas senta comigo assim, na primeira reunião, primeiro dia que eu vim, ele olha para mim, as pautas todas, as coisas, e fala, eu tenho mais um aviso para te dar. Eu estou saindo de viagens hoje, estou saindo de férias, e amanhã, às 1h30 da tarde, a nossa irmã querida vai trazer a outra irmãzinha aqui, essa irmãzinha, e você então tem que fazer o atendimento, porque eu estou saindo, o Roger está fora também, então é tudo contigo, seminarista. Irmãos, se coloca no meu lugar. Entro na minha sala ali, a minha salinha tem um quadro branco. A primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e confessar todos os meus pecados. Todos. Até aqueles que eu nem sabia. Senhor, aqueles que eu não sei, que eu não percebi, comecei, segundo passo.
Peguei a Bíblia, abri nos evangelhos e versículo de Jesus expulsando demônio. Jesus expulsando demônio, comecei a anotar. Isso aí era 9 da manhã, ela chegaria a 1h30. Eu não fui almoçar, fiquei lá estudando, me preparando para enfrentar o Satanás. E ele não veio, ela não veio, nem trouxe ele junto e nada aconteceu. Ficam muitas lições desse momento. Assim, né? Só me arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Isso que eu deixei de fazer, esse atendimento, eu não me arrependo, tá tranquilo, sossegado. Outra coisa importante que a gente precisa fazer é uma diferença entre remorso e arrependimento. Bem importante. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Judas Iscariotes, aquela cena que aparece em Lucas, e que ele se arrepende, ele se arrepende, sim, no sentido ele volta atrás, ele sente uma tristeza muito grande pelo que ele fez, ele pega o dinheiro que ele tinha negociado e devolve então para os homens que tinham negociado para ele entregar Jesus, e dali naquele momento, o dinheiro da venda de um campo e disso, daquilo, dali ele sai e se suicida. E as Escrituras Sagradas fazem uma diferença bem clara e chamam essa situação de Judas Iscariotes de remorso em Lucas. Porque ele se entristece, ele devolve, ele acerta as coisas, mas ele não retorna para Deus. Ele segue o próprio caminho dele e tem um desfecho completamente diferente do de Pedro, por exemplo, que sente profunda tristeza por ter negado Jesus, resolve voltar depois daquelas mentiras para as pessoas, dizendo que ele não era um dos que estava junto com Jesus, ele retorna para Jesus, e Jesus, aliás, a cena é sensacional, é aquela cena que nós já vimos outras vezes, ele avista Jesus à beira-mar, e ele nada 90 metros mais ou menos, porque ele percebia que era Jesus, e naquele encontro com o peixe frito, Jesus então restaura Pedro. Pedro faz um movimento completo de arrependimento, e não de remorso. Ele é restaurado. Existe um teólogo que se chama Tim Keller, e o Daniel passou um artigo para mim essa semana sobre ele. Ele faz uma diferença sobre remorso e arrependimento muito bacana. Ele diz que arrependimento tem a ver que remorso tem a ver com religião. Que o remorso sempre traz para nós, a essência do remorso é a religiosidade que está impregnada em nós. Por quê? Porque eu cometo então aquele pecado, eu cometo aquilo, eu deixo de fazer algo, ou eu machuco alguém, eu ofendo alguém, e eu olho para aquela situação, olho para aquela cena e fico pensando só nas consequências do pecado. Eu sou aquele religioso que fica olhando para as consequências do pecado e dizendo, será que eu vou me dar mal? Será que vai ter alguma coisa grave que vai acontecer comigo? Qual será o custo? O que será que vai acontecer? Quantas chibatadas agora será que eu vou levar? E o Tim Keller fala que isso tem tudo a ver com religiosidade, porque a gente olha para as falhas e a gente sente um gosto amargo. E ele faz essa distinção entre remorso, religiosidade, esse gosto amargo das coisas. Nossa, estou frito, e agora? Qual será a sentença? E ele traz o arrependimento, que a essência do arrependimento não é religiosidade, a essência do arrependimento é a boa nova, é o evangelho que diz, antes mesmo de tu perceber que tu era um pecador, eu já tinha te amado e eu já tinha morrido por ti. E a essência da boa nova faz eu olhar para o quê? Para o pecado em si, não para as consequências do pecado na minha vida. Mas eu olho para a sujeira do pecado, eu olho para a minha falha, e eu falo, nossa, como isso tem me atrapalhado para viver a boa nova com o Senhor.
Como isso ofende a santidade de Deus, como isso rouba de mim uma vida que eu podia ter abundante. E quando eu olho para o que Cristo fez, eu não sinto um gosto amargo do remorso. Tim Keller fala que eu sinto um gosto adocicado da restauração. De ser recebido de volta e de dizer para mim, eu não canso do teu começo, do teu recomeço, nós estamos juntos de novo. Ele faz essa distinção entre religiosidade e arrependimento. Eu gostaria de pedir para você abrir junto comigo em Provérbios 28, 13. E a gente olhar junto, como eu disse no início, o que as Escrituras falam sobre arrependimento. Não é o que o Ed, não é o que simplesmente Tim Keller, ou Brennan Manning, ou qualquer um dos seus favoritos escritores, teólogos e pastores, mas o que as Escrituras falam sobre arrependimento. No Antigo Testamento existem duas palavras para arrependimento. A primeira palavra hebraica é Naham. E a segunda e mais importante, que não nos interessa muito decorar isso, é Shub. Naham e Shub. Essas duas expressões significam, se nós fôssemos fazer um gesto aqui de arrependimento, no Antigo Testamento, significa assim, aquele respirar que a gente faz profundo seguido de uma tristeza, de um arrependimento, de uma pena por aquilo que a gente fez. Aquela cena, puxa vida, essa é a Naham. Naham representa isso. Puxa vida, que pena. E Shub, que é a segunda palavra do Antigo Testamento, significa exatamente desviar-se do mal e voltar-se para o bem. Eu me desvio do mal que eu estava fazendo, do mal que eu estava planejando, e eu retorno para o bem que Deus tem para mim, para o bem para o qual eu fui feito para fazer. Provérbios 28, 13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera. Quem confessa e abandona, acha misericórdia. Quem desvia-se do mal e volta-se para o bem, acha misericórdia. Quem respira profundamente e diz com tristeza, com pena, olhando para a sua falha e dizendo, o que eu fiz? Essa é a visão de arrependimento do Antigo Testamento, se nós pudéssemos resumir. Talvez um ícone, um personagem ícone para nós do Antigo Testamento se chame Davi. Um ícone de arrependimento. Que com certeza experimentou muitos momentos de remorso também. Mas é para nós um homem quebrado, um vaso quebrado e arrependido. Já no Novo Testamento, a palavra é outra. Uma palavra mais conhecida de todos nós. A palavra é metanoia. Meta de além, de depois, e noia de nous, de mente, de pensamento. Então, literalmente nós poderíamos traduzir como uma expansão intelectual. Eu não enxergava o que eu fazia antes, eu não entendia muito bem, eu estava ali meio perdido, e eu passei por um processo de metanoia. A minha mente foi expandida, mas não só eu tive uma nova compreensão da realidade, olhando para a minha falha, para o meu pecado e dizendo, nossa, o que eu fiz? Nossa, como é que eu não percebi isso antes? Alguns defendem que metanoia para só por aí. Só uma mudança de mente, você então tem uma expansão intelectual, a sua compreensão do seu pecado foi outra. Mas quando nós vamos a fundo no Novo Testamento, nós percebemos que existe uma mudança, sim, racional, mas uma mudança emocional também. Os meus sentimentos diante daquele ato
diante daquelas falhas, diante daquele jeito de pensar, e mais do que racional e emoção, uma mudança volitiva, uma mudança na minha vontade, nos meus atos. Eu digo, eu não quero mais fazer, eu sinto nojo disso, porque não foi para isso que eu fui feito e planejado por Deus. Alguns querem parar simplesmente numa mudança racional, mas em todo o Novo Testamento, ícones como Pedrão, ícones como Paulo, que se converte, muda o seu raciocínio, muda os seus sentimentos diante do cristianismo, diante da vida, e muda a sua ação, se tornando um homem que prega a palavra, que vive Jesus no dia a dia, e diz o que para nós? Melhor é estar sempre com Cristo. É lucro morrer porque eu vou estar com Cristo. Não há num homem desses apenas uma mudança racional. Outros ícones eu coloquei. Zaqueu não simplesmente teve uma compreensão dos seus débitos diante da sociedade, como cobrador de impostos, mas ele olha e diz, eu quero pagar e eu quero resolver tudo. Ele sai da razão, da compreensão, passa pelos sentimentos, o desejo de mudar, e no final ele fala, eu vou fazer, eu vou agir de uma maneira diferente, eu vou fazer com que esse processo de metanoia tenha começo, meio e fim na minha vida. Por fim, eu coloquei a prostituta. As prostitutas, talvez, do Novo Testamento, que percebem diante da santidade de Jesus, da vida de Jesus, a metanoia invade a vida delas, elas sentem diferente e elas agem diferente diante de Jesus, especialmente aquela que quebra o perfume de nardo puro, que era caríssimo, então lava os pés de Jesus, derrama sobre o corpo e seca com os próprios cabelos compridos os pés de Jesus. Sai da razão, passa pelo coração e vai para uma volição, para uma atitude quebrada, derramada ali. É impossível entendermos arrependimento no Antigo e no Novo Testamento simplesmente como, puxa vida, vou precisar me desculpar por isso que eu fiz. Acho que não foi muito legal isso que aconteceu, essa minha ofensa, essa minha crítica, essa minha ação, essa minha intenção. Nossa, eu acho que eu vou... Não. É impossível olhar para as Escrituras e chegar nessa conclusão. Mateus 3,8, você não precisa abrir, diz assim, deem fruto que mostre o arrependimento. E eu tenho um amigo, que hoje mora em Passo Fundo, que sempre dizia essa mesma frase, Ed, arrependimento produz mudança. A gente conversava, volta e meia, cara, arrependimento produz mudança. Olhava para alguma situação, aconselhamento na minha vida, e falava, cara, estou patinando nesse cara, ó. Lembra disso, arrependimento produz mudança. Queria te pedir para abrir em Marcos 1, 14 e 15. Quando Jesus começa, o que Jesus fala sobre arrependimento ali? Quando Jesus começa a pregar no início do ministério dele, ele já usa essa palavra metanoia. No início do ministério, uma das primeiras coisas, depois de João Batista estar preso, ele já usa essa expressão metanoia. Logo no início. Marcos 1, 14 e 15. Remorso leva à escravidão e à morte. Arrependimento leva à liberdade e vida. Marcos 1, 14 e 15 diz assim, depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. As boas novas, aquelas que são diferentes da religiosidade. Proclamando as boas novas. E Jesus diz assim, o tempo é chegado, ou seja, está na hora, olha, chegou. O reino de Deus está próximo, nós já estudamos numa série anterior,
O reino está próximo, o reino está ao nosso alcance, é um reino palpável, é um reino que eu experimento hoje. Eu não fico simplesmente na expectativa da eternidade. E aí ele emenda: metanoiem-se. Metanoiem-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E eu queria propor, irmãos, que aqui no início do ministério de Jesus nós não tivéssemos uma conotação pesada desse termo. Nossa, Jesus mal começa a conversar com a gente e já entra no: você tem que se arrepender, isso, aquilo. A perspectiva de Jesus aqui é: o reino de Deus está ao alcance de vocês. Jesus propõe que a gente saia de um reino pessoal, personalista, para o reino de Deus, para o reino do Pai. É uma nova proposta. Agora você não vai mais viver, é uma boa nova, é uma notícia muito boa, é uma novidade. Agora você não vive mais a sua vida pensando em categorias personalistas, questões pessoais, egoístas e individuais. Você olha para a vida numa nova perspectiva, numa metanoia. Você olha para a vida e fala: não é o meu reino, é o reino de Deus. São as propostas do reino de Deus. É um novo jeito de pensar, é um novo jeito de sentir, é um novo jeito de agir. Eu quero te convidar para abrir em Efésios 4, um texto super conhecido. Efésios 4 resume isso para nós, no versículo 22, 23 e 24. Efésios 4, 22, 23 e 24. As nossas escolhas vão ser diferentes a partir de agora. As minhas decisões vão ser diferentes. As minhas palavras, as minhas atitudes e as minhas intenções não vão ser perfeitas, mas vão ser diferentes. Não vão ser baseadas numa perspectiva de um reino pessoal do Ed, mas vai ser baseada num reino não personalista, num reino abrangente, no reino de Deus. Efésios 4, 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, o jeitão que vocês viviam, olha, vocês foram ensinados a despir-se desse homem que vivia um reino personalista. E esse homem de reino personalista se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. O novo homem foi feito por um reino das boas novas, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. As Escrituras trabalham muito claramente com esse conceito de arrependimento. Uma mudança de mente, uma mudança de emoções e uma mudança nas minhas práticas, das minhas palavras, das minhas decisões, pautadas por quê? Pelo reino de Deus. E a pergunta que eu propus no início que nós nos fizéssemos é: depois que nós entendêssemos o que significa arrependimento, desviar-se do mal e voltar-se para o bem com uma mente nova do reino, como eu entendo arrependimento na célula? Qual é a relação de um verdadeiro arrependimento na vida em família, se você preferir essa nomenclatura? Na vida do cristianismo nos lares e no dia a dia, nas células, nos grupos pequenos, seja como você entender isso. Você pode abrir comigo em Atos 2:42, um texto que nós olhamos juntos semana passada. E eu não me canso de olhar para esse texto. Atos 2:42. Eu quero destacar 4 ambientes que a célula proporciona, que deixam a bola quicando para que o nosso arrependimento seja aplicado no dia a dia da célula de uma forma suave, diferente daquilo que a gente tem, daquele conceito de arrependimento meio
meio forçado, meio a pé de cabra na relação que nós temos com a igreja do culto. Porque você lembra, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples assim. Um dos nossos irmãos, então, começa a andar com o Senhor e se arrepende de algo que ele tem feito. E de repente, lá na frente, ele volta de novo a cair naquilo e vai em frente, e leva a sua vida e vai indo embora. E não se arrepende mais. Se distancia do Senhor, se rebela, alguns irmãos procuram e conversam e tal. Como que nós tratamos disso na igreja? Ninguém sabe direito o que está acontecendo, alguns sabem. De repente surge do nada na assembleia o nome de um irmão. O irmão fulano de tal. Aí não dá nem para entrar no assunto, porque ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém quer expor o irmão tanto assim, mas acaba expondo também. E aconteceu tal e tal e tal coisa com o irmão. E nós procuramos durante tanto tempo e já abre para todo mundo o negócio sem tratar direito. Às vezes quantas vezes nós vimos isso em igrejas que nós nos criamos, igrejas que frequentamos e vimos, de repente o irmãozinho não tem nada a ver, não sabe nada do que está acontecendo, e entramos num processo de disciplina e a gente fica assim perdido, não sabe o que está acontecendo. Só surge aquele nome, aquela coisa, fica todo mundo assim espantado. No grupo célula, o primeiro ambiente do grupo célula é um ambiente familiar. Desculpem, irmãos, o culto não é um ambiente familiar. Ele representa todo o carinho que nós temos uns pelos outros, ele representa os nossos grupos menores, é um momento de festa, de alegria, de cantar a nossa fé, de trazer as nossas ofertas, de pensar como comunidade para onde estamos indo, mas não há um sentimento de família com quem eu consigo me abrir tranquilamente e viver as experiências que Deus tem mexido comigo. O texto diz assim em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles continuavam todos os dias a reunir-se no pátio do templo, lá em Jerusalém, aproveitando aquela reunião pública, mas eles partiam o pão em suas casas, ceavam junto, comiam juntos e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente. Sinais e maravilhas eram feitos pelos líderes. Sinais e maravilhas o Senhor operava no meio do povo, trazendo novas pessoas, trazendo o povo ao arrependimento. E nesse ambiente familiar, a gente consegue dizer aquela frase: eu me sinto em casa. Nesse ambiente familiar, a gente consegue lembrar da Tati, a colombiana que estava aqui semana passada, dizendo: eu fiquei só 6 meses, mas vocês são minha família. Eu não queria ir embora, mas eu preciso ir. Porque ela viveu um ambiente familiar na célula. Não tem aquele negócio de desconforto social. Aquele desconforto que nós temos de não saber, será que eu chego ali no banco para dar um oi para aquela pessoa ou não chego? E aqui lá eu já estou vendo que vem umas 2, 3 vezes já, mas ninguém chega. Mas é que eu não consigo chegar muito, não é o meu dom, não tem a ver com isso. Na célula, onde tem esse ambiente familiar, não tem liturgia na célula. Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Não tem uma poltrona certa para sentar. Na célula não tem isso. Na célula eu me sinto deslocado por talvez 5, 10 minutos na minha primeira visita. Depois eu não me sinto mais deslocado, porque alguém brincou comigo, alguém já me perguntou alguma coisa e eu começo a me sentir em casa. Eu não sou mais estranho, eu não estou mais perdido.
Mas a célula tem também um ambiente humano. E o próximo texto é em Gálatas 6. Por favor, passe o seu dedo até Gálatas 6. Gálatas 6, de 1 a 5, diz assim: olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Só que é o seguinte, tomem cuidado para que cada um também não seja tentado, também não caia naquilo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então assim, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, porque cada um deverá levar a própria carga. Eu acho esse texto sensacional, porque ele, ao invés de dizer encham-se de orgulho, se achem os tais com suas profissões, com isso, com aquilo, com o seu jeito de falar, de andar, de vestir, com as suas muitas viagens, ele diz, não, olha, vai ter gente aí que vai tropeçar e vocês têm que tentar ajudar, e olha só, não fica se achando, cuida para cada um não cair nisso também, cuida para não incorrer nesse orgulho também, seja humano, seja normal. E a célula traz esse ambiente, eu me sinto de carne e osso. Puxa vida, eu sou de carne e osso também, que nem aquele irmão, que lá se veste tão bem nos cultos, e às vezes passa por mim sem nem cumprimentar, que às vezes eu me sinto meio assim, desconfortável, mas ele também é de carne e osso. Ele também passa por problemas. Ele também tem lutas. E quebra um pouco daquela imagem higiênica que a gente tem. Sabe aquela imagem higiênica que nós promovemos às vezes sem querer, às vezes por querer, com aparências, uma imagem em que ninguém perceba e ninguém saiba de nada que está acontecendo aqui dentro, ou na minha família, ou comigo. Que no grupo pequeno não tem gente perfeita, não tem cor, não tem raça, não tem sexo. Eu posso ser de carne e osso normal. Eu estava num grupo, e eu falei há uns 2 meses atrás que eu tinha dificuldade com uma certa expressão da língua portuguesa que era meio chula. E volta e meia eu percebia que eu, além de pensar aquela expressão, às vezes eu verbalizava aquilo. Falei, nossa, tal coisa. E a pessoa ficou olhando para mim assim, né, uma das pessoas, e eu pensei, nossa, ferrou tudo agora. Ela vai cair matando agora de pau em cima de mim, porque eu compartilhei isso. Daí a pessoa olhou e falou, ficou aquele momento de silêncio no grupo, ela falou, eu também. Puxa, não sabe o peso que tu tirou das minhas costas, ela falou. Eu também luto com isso, eu já errei nisso, eu quero melhorar, às vezes eu preciso crescer nisso. Ela ficou me olhando assim, eu falei para ela, nossa, eu jurei que tu ia me descascar agora aqui. Ela pode ser humana. E as últimas 2 características da célula, que é um lugar familiar, é um lugar humano, onde eu tenho total liberdade de expressar o meu arrependimento, as minhas falhas, as minhas lutas. O próximo é um ambiente amoroso. É um ambiente amoroso. Colossenses 3. Você pula um pouquinho para frente, Colossenses 3, de 9 a 14. Diz assim, não mintam uns aos outros, não. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Vocês se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E o versículo 14.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Porque eu me sinto aceito e eu quebro a frieza relacional que há no domingo à noite, ou para nós que vivemos, alguns na Zona Sul, na Zona Norte, no centro, Cidade Baixa, Menino Deus, eu quebro essa frieza relacional. Ou vai dizer que tu não sente dó, que nem eu, nos domingos à noite, que tu passa por alguns e só consegue dar um tapinha no ombro. No máximo um abraço, e aí como é que foi a tua semana, rapidinho? Chega a dar dó. Eu estou há 6 anos aqui, e tem gente que eu não consegui gastar nem 30 minutos conversando. Porque é muita gente. Mas no grupo eu me sinto aceito, não tenho aquela coisa do rosto virado, não tem traição, não tem desprezo. Ali dentro nós somos humanos, somos amados uns pelos outros. Quebra aquela questão de isolamento, de solidão que as pessoas têm insistido em viver. E o último versículo, Gálatas 6:6. Célula promove para nós um ambiente encorajador. Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Esse versículo é sensacional. Esse versículo mostra para mim que existe uma relação de encorajamento. Eu ligo para alguém, eu escrevo, eu cruzo no corredor com aquele que está caminhando comigo e eu digo, cara, está acontecendo tal coisa na minha vida, aquilo que tu me falou, aquilo que tu me ensinou, aquilo que tu compartilhou dizendo que era uma luta tua, para mim tem sido muito bom e eu consegui essa semana vencer aquilo. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas com aquele que já compartilhou antes. É um ambiente encorajador, eu me sinto ajudado. Eu sou impulsionado. Não tem aquela coisa do se vira. Pô, é novinho na fé, mas se vira aí. Ou então o Espírito Santo vai fazer alguma coisa aí. Deixa que ele vai agir, se vira. Não tem isso. Tem alguém que encosta para dizer, tu é novinho, eu vou te ajudar, eu vou te encorajar, eu vou compartilhar contigo. Quebra um cristianismo individualista. Quebra a falta de discipulado, a falta de parceria, a falta de prestação de contas. Como diz um amigo meu, chamado Davi Lima, né? Ovelha que anda sozinha vira o quê? Petisco de lobo, né, Davi? Petisco de lobo. Mas nós temos na célula um ambiente familiar, um ambiente humano, amoroso e encorajador. O Thiago Post está cuidando hoje dos slides, mas eu me lembro bem da cena que eu já narrei para vocês há um tempo atrás, de um menino que chegou dizendo de um parente, de um amigo que tinha morrido naquela semana, no meio da célula, e o Thiago chega ali, levanta no meio da célula, que eu não sabia que não podia levantar, vai até o rapaz que estava compartilhando, nós todos ficamos olhando, ele levanta aí, dá um abraço aqui. Deu um abraço, falou, cara, o Senhor está contigo, vamos junto, vamos orar por ele. Por quê? Porque é um ambiente encorajador e ele não está preocupado. Se pode levantar, se não pode, ele não está. Porque é um lugar de arrependimento. Mas mais do que um lugar de arrependimento, é um lugar de ser aceito e de alguém caminhar junto comigo nessa luta. Os fariseus, então, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com pecadores? Ouvindo isso, de canto, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu desejo misericórdia e não sacrifício, Jesus fala. Porque eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar arrependidos. Eu vim para chamar pecadores.
Existe um teólogo brasileiro bem conhecido chamado Luiz Saião. Já esteve aqui no Rio Grande do Sul várias vezes nos últimos anos. E o Luiz Saião, quando fala de arrependimento, ele diz assim: olha, arrependimento de verdade é marca inicial de avivamento. Quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que nunca houve um avivamento no meio da igreja de Jesus, em qualquer lugar do mundo, que não começasse com arrependimento. Não com remorso, mas com arrependimento. Células não é só um lugar de transformação no genérico, mas quando nós descemos para o chão de fábrica, células é um lugar de avivamento, é um lugar de arrependimento, e aí sim é um lugar de transformação. A Raquel, enquanto nós pensávamos sobre isso, refez o vaso mais bonito que o primeiro. Maior e mais bonito. Eu vou me sujar aqui junto e vou pegar aqui. Lembra daquele cântico antigo, né? Me quebra e faz o quê? Um vaso novo. Olha que vaso bonito. É um vaso que passou por uma metanoia completa. A mente dele foi transformada, os sentimentos e as atitudes. Um vaso completamente novo e bonito. Não sou bom em apelos e não sou bom, ainda bem, em saber quais são as falhas, as lutas e as metanoias que tu precisa passar na tua vida. Eu sei bem das lutas e das metanoias que eu tenho enfrentado junto com Deus, quando Ele vem com o martelo dele e quebra tudo, estilhaça e depois começa a reconstruir. Gostaria de propor que antes de nós orarmos para encerrar, você lesse comigo um último texto sobre arrependimento, que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 24, 25 e 26. Eu queria pedir que você substituísse o nome de Timóteo, que na verdade aparece aqui como servo do Senhor, porque Paulo está falando para ele que é o servo do Senhor, Timóteo. Você como servo do Senhor. Que você colocasse o seu nome, o meu nome, e o nome dos irmãos da sua célula. E que essa fosse uma característica de metanoia da nossa igreja, de arrependimento completo. E diz assim: aos irmãos servos da Conde do Senhor, não convém brigar, mas sim serem amáveis para com todos, aptos para ensinar e pacientes. Eles devem corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda a metanoia. Porque o arrependimento não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. E quando Deus agir, então, a gente como instrumento, sendo mansos, Deus vai levá-los ao conhecimento da verdade, uma verdade baseada no reino de Deus, para que voltem à sobriedade da embriaguez dos pecados e das falhas e da distância de Deus, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Se você quer ser como eu, um vaso novo,
estou cansado das minhas mazelas, das minhas falhas e erros, e não quero ficar experimentando o amargo do remorso, eu quero realmente experimentar a doçura da boa nova e do arrependimento. Eu queria te convidar para orar junto comigo, dizendo para Deus que você quer experimentar no seu grupo célula, na sua vida no dia a dia, um arrependimento genuíno, que vem de Deus, e que te faz um vaso bonito e novo, um vaso útil para Ele. Você pode orar junto comigo? Senhor Jesus, nós queremos experimentar em nossos pequenos grupos, em nossas células, um ambiente familiar, humano, amoroso e encorajador. Parece utópico muitas vezes até para nós, mas eu sei que vários grupos têm experimentado algumas destas coisas. Eu ouso pedir para o Senhor que nós queremos experimentar isso por duas razões básicas. A primeira, Senhor, é para que Tu nos transforme, para que nós tenhamos liberdade de confessar pecados, de nos abrir com nossas lutas e até falta de entendimento sobre a vida cristã mesmo. Mas a segunda razão, Pai, é para que quando as pessoas visitarem nossas células, para quando nossos amigos visitarem, eles perceberem o Teu amor ali, a Tua graça, na nossa vida, na vida das pessoas que estão junto com a gente em volta de Ti. E para que eles se sintam em casa, e se sintam também livres para se arrepender diante do Senhor, e a partir daquele momento, viver o reino de Deus como um dia Tu trouxe a gente a viver também. Meu pedido é que Tu construa em nós vasos novos e que as pessoas que cheguem quebradas também como nós sejam refeitas por Ti nesse ambiente, num ambiente encorajador. Nossa oração é simples, é objetiva, Senhor, mas é com extrema confiança de que o Teu Espírito Santo, que nos traz o arrependimento, também pode construir em nós, grupos fortes, arrependidos, e que levam outros a se tornarem esse vaso de barro lindo diante do Senhor. Vasos novos. Por isso nós pedimos a Ti com toda a alegria e firmeza do nosso coração, em nome de Jesus, Pai, Te entregamos. Amém, Senhor.